No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para levantar. Ore uma vez mais. Segue até mim. Uma voz me disse lá no céu. Uma voz me disse lá no céu. Cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu. Eu quero ouvir a igreja cantar. Cante, cante, cante para mim. Oi, o Senhor se agrada do teu promessa. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Direção. Pastor. Fechando nossos olhos. Nosso Pai Celestial, é uma preciosa oportunidade que Tu nos dá mais uma vez de estarmos reunidos no glorioso nome de Jesus Cristo. E viemos aqui para Te adorar. Viemos aqui para aprender
ti que és manso e humilde de coração. Viemos aqui para receber a luz da tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que possamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Prepara nossas vidas, Deus. Ajuda-nos, perdoa-nos, santifica-nos. Estamos na expectativa dos grandes eventos para esse tempo do fim. Estamos nos alimentando deste maná palavra. É isso que nos mantém de pé na jornada, Senhor. É a tua preciosa palavra. E que cada um nesta noite possa considerar isso, Deus. Considerar a tua palavra preciosa. Parte o pão da vida para nós, Senhor. Alimenta nossas almas, nosso espírito, nosso interior. No santo nome de Jesus te pedimos, Pai. Para a tua glória. Amém, Senhor. Deus continue abençoando. Nós vamos ler duas escrituras. A primeira é Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler? Acompanhe. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E agora em Atos, capítulo 1, o versículo 4. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Pai Celestial, acrescenta a tua bênção preciosa à leitura da tua palavra. No glorioso nome de Jesus te pedimos, para a tua glória. Amém, Senhor. Pode ir, Senhor. Tudo que concerne ao reino de Deus e à igreja de Deus tem que ser pelo Espírito do Senhor. Você deve estar consciente e não esquecer disso. Jesus disse: se eu pelo dedo de Deus expulso os demônios, é chegado a vós o reino de Deus. O Evangelho vem em oposição à obra de Satanás, pois João em sua carta disse: para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus ressuscitou,
Ele não foi se identificar com os fariseus, com os saduceus. Jesus se identificou com os seus seguidores, os seus discípulos, em sua ressurreição. Quando ele enviou o Espírito Santo, Jesus se identificou ao descer o Espírito Santo no dia de Pentecostes com os seus seguidores, com os que criam nele. Quando Deus envia uma mensagem, um evento sobrenatural, são somente os eleitos que se identificarão para aquela era. Em cada era Deus teve a partícula da sua noiva. Por isso que o Espírito Santo é esse agente de Deus que vai concretizar e materializar a palavra de tudo o que ele tem falado. Na mensagem Atos do Espírito Santo, o 43, o profeta nos diz: e então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente, cresce se fazendo maior e maior, tirando fora as coisas, as ansiedades, a tentação. À medida que você vence o Espírito Santo toma o seu lugar. Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. O Espírito Santo então vai dar testemunho depois que você passa por aquele vale. Ele usa um personagem da Bíblia nesta mensagem chamado Sansão. Sansão matou um leão com as mãos vazias, sem uma espada, sem nenhuma lança. Um pequenino insignificante. Quem olhasse diria: que esse efeminado está pensando? Um sujeitinho simples, um sujeitinho com 7 trancinhas ao redor da sua cabeça. O profeta disse: se fosse um homem grande, gigante, possivelmente você creria que ele mataria um leão. Mas ali estava um sujeitinho simples, pequeno, insignificante. Porém o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele foi movido pelo Espírito do Senhor. E provavelmente ele rompeu as mandíbulas daquele leão, rasgou aquelas mandíbulas, matando com as próprias mãos vazias, e jogou do outro lado. As abelhas procurando um lugar para fazer sua colmeia, se instalaram neste leão morto, diz a Bíblia. E alguns dias depois, Sansão passa por ali e vai ver o cadáver daquele leão, encontra uma carcaça e é uma colmeia de abelha. Sansão tira e vai andando pelo caminho, comendo aquele mel. Mas foi depois que ele venceu e matou o leão. Ele estava comendo o mel mais doce que podia existir. É depois que travaram uma batalha, uma luta, uma dificuldade, aí sim o mel vai aparecer. Uma experiência doce na tua vida vai acontecer. Diz o irmão Brano assim, ó: e se você tem algo de onde você deseja comer algum mel doce, ó que coisa, talvez você tenha sido um bêbado, e mesmo assim você se sente cheio de uísque e de cerveja, ou algo você deseja beber, vença isto
pelo poder de Deus, e passe por aquilo uma vez, e veja que sentimento você tem no coração, quando tudo estiver morto e acabado, então tudo terminado, ó que coisa, extraia daquilo aquele doce mel. Amém, amém, Jesus. Transforma essas experiências amargas em algo doce. Aquilo que era trágico, que talvez iria causar morte, resultou em mel. Deus transforma experiências amargas em experiências doces e frutíferas. Tá? Foi depois das amarguras, dos açoites, do sofrimento, do cativeiro no Egito, só depois disso é que Israel pôde experimentar o que era a terra que mana leite e mel. Paulo fala em Hebreus capítulo 12, versículo 11: toda correção na verdade, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados dela. Aquelas pessoas no dia de Pentecostes venceram pelo Espírito do Senhor. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam com eles. Eles possuíam dons espirituais. Eles possuíam coragem, intrepidez. Eles não temiam o sinédrio. Eles não temiam nada, nenhuma liderança que possa existir. Primeira coisa que o Espírito Santo faz: tira o medo de morrer. Por quê? Porque encontraram algo maior. Maior que espada, maior que fogo, maior que leão, maior que Roma, maior que tudo. Por isso eles podiam chegar diante dos religiosos e dizer: nós não vamos parar de pregar essa doutrina, não. Vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. Nós já vos admoestamos a parar. Sabe o que eles disseram? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. A igreja primitiva estava em fogo. Eles tentaram apagar, tentaram matar aqueles vasos, porém nada podia deter a obra que o Espírito Santo tinha iniciado. Se você receber o Espírito Santo, uma medida do Espírito Santo, nada pode impedir de concluir, mas você pode abortar a obra que o Espírito Santo iniciou. Você pode bloquear aquilo que Deus te deu a você. Não deixe, não bloqueie, não impeça a obra que o Espírito Santo iniciou na tua vida. Tá? Caminhe pelo sobrenatural de Deus. Caminhe pelo Espírito do Senhor. É impossível que uma obra do Espírito Santo não seja realizada que não venha chamar a atenção do povo. No dia de Pentecostes deu esta revolução espiritual. O apóstolo Pedro foi movido pelo Espírito do Senhor. Um homem iletrado, não tinha estudo algum, porém ele recebeu algo direto do trono, e aquilo foi suficiente. O que a igreja primitiva não tinha e que nós temos, eles fizeram mais pelo Espírito de Deus do que o mundo religioso tem hoje. 43% da população do mundo não conhece o verdadeiro Evangelho.
era cristã. O Evangelho já tinha sido pregado por toda parte, no mundo de então conhecido. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha fitas, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha panfletos. E pregaram. Por quê? Eles não tinham literatura para dar para o povo. Eles eram cartas lidas e conhecidas por todos os homens. Aonde colocar os seus pés é suficiente para colocar na prisão, apanhar ou realizar uma obra sobrenatural, um avivamento. Eles caminhavam na liderança do Espírito do Senhor. E quando eles receberam o Espírito Santo, não demorou muito para o diabo se levantar da cama mais cedo, para perseguir aqueles vasos que tinham os tesouros de Deus. Se tem uma coisa que irrita Satanás, é o Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça. Satanás não suporta o Espírito de Cristo na vida de qualquer indivíduo. Com a chegada do Espírito Santo, em vez de estarem preocupados em prender ladrões, bandidos, começaram a prender os apóstolos, a açoitar os apóstolos. Neles fluíam rios de água viva. Glória a Jesus. A velha ordem já estava morta. O judaísmo estava ficando para trás. Uma religião sobrenatural entrou em cena. Glória a Jesus. Uma religião que não é olho por olho, mas amar o próprio inimigo. Eu estava falando hoje com meus irmãos ontem, né? Que tinha um mártir na era de 1500 ou 1600. O carrasco pegou ele para matar. O carrasco assim, bah, eu vou ter que te matar. Eu não queria fazer isso. E eu não sou a favor a isso aí também. Mas por favor, me perdoa. Eu estou numa situação assim, ó, eu vou ter que te matar. Mas tu me perdoa? Chegou perto da execução. O carrasco do lado do cristão. O cristão disse, vem cá. Abraçou e o beijou. E disse, meu irmão, está perdoado. Aleluia. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O Espírito Santo faz isso. Então, depois de experiências amargas, Deus permite que algo doce também venha. Experiência doce de Pentecostes produziu também algo amargo. Ou às vezes algo amargo resulta também em algo doce. Atos 5:41. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo era o centro da vida dos apóstolos. Cristo era o centro da pregação dos apóstolos. Eles testificavam com ousadia e poder e autoridade a ressurreição de Jesus Cristo. Diz o texto, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Depois de açoites, apanhando-o, eles se acharam regozijando, se alegrando no Espírito. Pedro e João dizem, olha, que dignidade é essa? É algo favorável nós apanhar pelo nome de Jesus, padecer afrontas pelo nome de Jesus. Somos
somos até dignos disso, de apanhar. Que coisa preciosa apanhar pelo nome de Jesus. E isso o Espírito Santo fazia neles. Glória a Jesus. Cada era é a era do Espírito Santo, diz o mensageiro. O Elias, para esta era de Malaquias 4, traria uma palavra que traria-nos de volta à fé apostólica. Porque a era apostólica ainda não passou. Há alguém que diga que a era apostólica já terminou, mas não terminou, não. Na mensagem, se eu falar de memória, semente da discrepância. Semente da discrepância. 46 para termos aqui o assunto. Ó. Semente da discrepância, 46 a seguir. O pregador veio e disse: Senhor Brana, você quer fazer ou está tentando? Eu sei que o Senhor é sincero, é honesto, mas você está querendo trazer uma era apostólica, pois a era apostólica já terminou. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse: sim, irmão Brana, cada palavra de Deus é inspirada. E quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o nome do Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Deus está chamando, irmão? Irmão Brana disse para ele: sim, está me chamando. E enquanto Deus está chamando, a era apostólica não terminou. Não vai terminar. 46, 47 até o 49 você encontra este assunto. Nesta mensagem, a voz do sinal, 45. Sempre há uma voz depois do sinal. Malaquias 4 é a voz depois do sinal. Deus viu o sinal, uma coluna de fogo, uma sarça ardente, mas por detrás desta coluna de fogo há o assim diz o Senhor, há uma mensagem. Porém as pessoas gostam do sinal ou dos sinais, mas não gostam da palavra que está por detrás do sinal. Por quê? Porque a palavra vem diretamente à pessoa, vem para posicionar a pessoa no corpo de Cristo. E para posicionar, a velha ordem tem que deixar para trás, o velho homem tem que ficar para trás, as velhas bagagens têm que ficar para trás, porque é uma obra que o Espírito Santo realiza. E como falamos ontem, se estamos caminhando para o reino, a velha ordem tem que ser removida do caminho. Tudo tem que sair do caminho para dar lugar a esta obra sobrenatural do Espírito Santo. O profeta prossegue e diz assim, ó, ele estava orando por uma senhora. Quando ele estava orando, ele disse assim, ó, querido Deus, imponho minhas mãos sobre esta mulher na forma apostólica, pedindo que ela receba o Espírito, o batismo do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, que ela possa receber. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele continuará batizando vidas, curando enfermos, dando dons espirituais, dando paz na tribulação, te transformando de glória em glória, revelando a sua santa palavra. Deus dá um modelo à igreja, diz o profeta. Tá? Aliás, o profeta diz aqui, quando o Espírito Santo serve esta palavra viva dentro de você, não tem demônios do inferno que possa arrancar aquela mensagem
Deus sela o teu interior. Glória a Jesus. Mesmo que você venha selar o seu testemunho com sangue, mesmo que você seja metralhado, aquela palavra vive dentro de você. Aleluia. É tempo de deixar a palavra viva ser manifestada. Senão, tu é um crente raquítico, doente, tem que ser levado à igreja de carinho de mão. Vamos, marido, para a igreja hoje. Não, não vou não. Vamos, homem, tens que ir. Que é isso, irmão? Vamos, mulher, tu tem que ir para a igreja hoje, mulher. Tem que levar pelas costas. Deixa o Espírito Santo tomar o controle desta vida. Ele não vai sozinho, vai a família toda. Aleluia. Não vai a família, vai até vizinho, vai até parente. Aí eu não posso ir hoje porque chegou visita em casa. Coisa boa. Vão tudo para a igreja hoje. Se não quer vir, então ó, fica à vontade que eu estou indo. Estou indo adorar o Senhor. É um testemunho, irmão. Testemunho vivo. Olha bem. A igreja não teme. Quando a palavra vive selada pelo Espírito, não vai ter medo do concílio mundial de igrejas. Não vai ter medo da besta e da imagem da besta. Não vai ter medo quando os seus bens serão confiscados. Que o dinheirinho do teu bolso, o dinheirinho do teu banco vai ser tomado por Roma. Viu? Você não vai temer isso. Será um sinal muito glorioso quando o concílio mundial apertar nos últimos dias. Deus dá um modelo que é a igreja do Espírito Santo. Irmãos, e como tirar do caos? Você pode ter grandes potenciais, grandes pentágonos, diz o profeta, e tudo que você deseja ter. Você pode ordenar igrejas, ordenar ministros, fazer teologia, educá-los. Isto nunca surtirá efeito a menos que o povo volte novamente para o caminho eterno de Deus e receba o batismo do Espírito Santo, seguindo adiante, pregando com sinais e maravilhas, acompanhando o seu ministério. Hoje o Evangelho está intelectualizado, modernizado, profanado. Eu subi agora há pouco, me falou o irmão aí, na casa do meu avô, santo para Jesus. Grupos evangélicos do inferno. Verdade. Diabo, irmão. Sodoma. Lesbianismo. Igrejas lésbicas. Igrejas pervertidas. Igrejas imitando igreja. Lesbianismo do diabo. Imitação carnal. Perversidade. E o mundo aplaude. O mundo exalta. O mundo glorifica. Tudo está a um rumo de destruição. É um pequeno fio somente. Uma pequena linha somente. O mundo está morto, adormecido, alienado de Deus. Agora você olha a misericórdia de Deus. O Espírito Santo ainda está na terra. Amém. Agora imagina. Numa condição que se encontra, ainda o Espírito Santo está na terra, sendo ultrajado, blasfemado, entristecido, pisoteado, rejeitado. E ainda está. Por isso que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de todos. Se não for pelo Espírito Santo, os mensageiros nunca surtirá o efeito. Deus tem um programa, mas você tem que vir a este programa dele, a esta maneira dele. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo. 54 a seguir. Você não é convertido até que receba o Espírito Santo.
Ó, meus queridos amigos, ao redor deste país, ao redor desta cidadezinha, se eu pudesse somente com a minha voz humana colocar isso em seu coração, a importância de receber o Espírito Santo, essa seria a revelação mais maravilhosa que você já teve na sua vida. Ver aquilo, você deve fazer. Qual a coisa mais preciosa de ter na terra? Ter o selo do Espírito Santo. Amém. Ser selado para o reino. Cidadãos celestiais. Somos peregrinos em terra estranha. Diz o mensageiro, filhinho, vocês não são daqui. Vocês são do céu. Vocês têm uma origem, uma sinalidade, né? Uma nacionalidade, digo. Paulo, um apóstolo cheio do Espírito Santo, sabendo da necessidade, ele sempre fazia uma pergunta que ia em direção direta aos seus ouvintes. Ele chegou em Éfeso, encontrou ali alguns varões, então perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando cresce? Esta pergunta é para mim, é para você, é para esta era, é para cada lugar, para cada congregação, para cada igrejinha, para cada movimento. Recebestes ou já o Espírito Santo? Deus não é responsável por ninguém que não esteja embaixo do sinal, irmão. Deus não é responsável. Prossegue o mensageiro. O propósito de Deus de ter enviado o Espírito Santo é para continuar através de algum grupo de pessoas, algum grupinho de pessoas, para manifestar continuamente Deus, fazendo sua palavra real, tomando sua promessa e se colocando lado a lado com a minoria, crendo em Deus. Que nesta noite Deus venha dar o seu Espírito Santo. Amém. Irmão, lá pertinho da vinda de Jesus receber. Não, irmão, não seja como Marta. Aí ele está lá no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele diz: eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Mas como Deus vai batizar se não há fome, não há desejo, não há anseio, não há renúncia, não há entrega, não há humilhação, não há arrependimento? Pode orar de novo se não houver esse desejo. Não vai ter. Deus tem suas formas de concretizar sua palavra, tá? A encarnação de Jesus, a palavra encarnada, em seguida seguiu a morte. Após sua encarnação e morte veio a ressurreição. A ressurreição aponta para a ascensão. A sua ascensão fez com que ele recebesse a entronização. A entronização em glória fez com que Jesus enviasse ou viesse na forma de Espírito Santo. Morreu e ressuscitou. Foi assunto aos céus. Foi glorificado, entronizado à direita de Deus. Olha o processo todo. Para vir o Espírito Santo. Olha os estágios que o Senhor Jesus passou para você receber o Espírito Santo. Veio em carne, pegou o pecado da humanidade, as misérias, foi para a sepultura, foi para o inferno, pregou as almas em prisão, subiu, tomou o corpo na sepultura glorificado, foi assunto aos céus, foi entronizado, enviou o Espírito Santo. Que estágio tremendo! Que
Deus faça isso em nossa vida. Amém. Você veja a transição que Deus efetuou. Tá? Morte, ressurreição, ascensão, entronização. Aí o Espírito Santo veio para a igreja. E olhamos tão simples. Olhamos sem conscientização, sem revelação. Esta obra tremenda de Jesus. Isto para os apóstolos era algo impactante. Morte, sepultamento e ressurreição foi o início da pregação apostólica. Eles pregavam com veemência, com intrepidez, com autoridade. Era algo real. Um Cristo na forma de Espírito Santo. Não tinha medo de nada, irmãos. Manda esse Espírito, Senhor, para nós. Nas eras da igreja, olha o que sucedeu para você receber os estágios da restauração da palavra. Um Lutero com justificação pela fé, um Wesley com santificação pelo sangue, os pentecostais com restauração dos dons, e agora, mensageiro, a restauração da palavra. Viu? Estágios também, trazendo a sua igreja, posicionando a sua igreja para o arrebatamento. O próximo estágio agora, para que o Espírito Santo foi nos dado, é para darmos as vestes. Qual é a veste da noiva? A palavra e o batismo do Espírito Santo. Você começa com um novo nascimento na caminhada cristã. E o último estágio na sua vida será a glorificação. A Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado até o dia da redenção. Deus então te dá um penhor, a promessa antecipada, para garantir o quê? Que se tu for para a sepultura, lá tu não vai ficar. Vai sair de lá, na primeira ressurreição. O Espírito Santo é o agente desta transição, desta mudança de fase, desta mudança de estágios. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Olha a glória do Espírito Santo em almejar habitar na igreja. Romanos 8:11. Se habita em vós aquele Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu poder que habita em vós. O que o Espírito Santo está fazendo? Está reproduzindo Cristo na igreja. Levando ela onde? Levando a estatura de varão perfeito. Qual é a posição dela? Sentada em lugares celestiais. Ela está recebendo a adoção de filhos. Para que a adoção de filho? Para ser herdeiro de todas as coisas. Apocalipse 21, verso 7. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e vós serei para mim. O que o Espírito Santo faz? Reproduz em nós a imagem do Filho de Deus. Aleluia. O Espírito Santo também quer o seu povo separado, santificado, limpo das coisas do mundo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E o seu nome, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos santos anjos. Vamos ver o que é andar de vestes brancas? Elas da igreja. Coisa rica, né? Observe aqui.
comigo andarão de branco. É isso que Deus diz que concederá a eles por este andar correto. Essa é a parte de sua herança. E Ele reservou isso para eles. Estavam eles dispostos a andar com Ele através das labutas, ciladas da vida, e ser uma honra para Ele. Ele ia recompensá-los. Ele não esquece do nosso trabalho de amor. Deus sempre recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Sim, eles andarão através do mundo, não participarão dele. Eles não deixarão que os sistemas mundiais os vencessem. Quando seus nomes ilustres daquela era renderam-se às lisonjas do Estado, escolheram a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual e continuaram o seu caminho de volta ao mundo, estes poucos defenderam a palavra de Deus e assim honraram ao Senhor. Agora, em retribuição, Ele queria honrá-los. Como vocês não sujaram as orlas das suas vestes. E como diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, sempre estejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O que conserva a veste limpa é o óleo derramado na cabeça. Porque eles andaram de branco. Eles se identificaram com Ele na terra e agora Ele se identifica com eles na Nova Jerusalém. Maravilha de Deus. Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. Eles vão ser vestidos de branco, assim como Ele está vestido de branco. Pedro, Tiago, João viram no Monte da Transfiguração e suas roupas tornaram-se tão brancas quanto a luz. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão, extremamente brancas, da mesma cor das vestes de Jesus. Isso foi para a era de Sardes. A nossa era é mais mundana, mais nojenta, mais pervertida. É a era de maior desgraça. É a era que colocou Jesus para o lado de fora. Nós estamos no lado de fora de Laodiceia. A era continua. Verdade. Mas a noiva está fora. É isso o sentido real, tá? A era continua. Como a era apostólica continua. A noiva de Cristo está fora da era. Viu? Separados pela palavra. Israel estava em Gósen, é o Egito, mas separado dos egípcios. Verdade. Ó irmãos, estamos em Gósen. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Satanás é o príncipe deste mundo, mas não é o nosso príncipe. Nosso príncipe é Jesus, o príncipe da vida. Aleluia. Agora olha aqui, para nós concluir, né? Vamos concluir esse assunto. Se o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz para não sermos condenados com o mundo. Não sejas, ou não participes, ou não tenhas alegria como a do mundo. Não procure o que o mundo procura. Não siga o exemplo que o mundo dá. Não siga as pecadas do mundo. Não siga o espírito sodomita desta era. O espírito antediluviano desta era. Deus deu o Espírito Santo. Amém. E cada eleito é chamado pelo Espírito Santo. Se não for isso, ninguém vai permanecer em orar, adorar, buscar o Senhor. Se não for pelo Espírito Santo, você não permanece. Ficamos de pé.
Que em Criciúma possa ver aqueles que andarão de branco com Jesus. Eu quero dizer para vocês que hoje tem vestes brancas aqui. Hoje tem vestes brancas. Hoje tem vestes lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você contamina suas vestes no falar, no fofocar, no mentir, no roubar. Há muitas formas de causar mancha nas vestes, que o Senhor lave-nos completamente. Não olhe a mancha na veste do irmão. Não olhe a mancha nos outros. É tempo de examinarmos a nós mesmos. E se você veio para isso, para que veste mais preciosa, gloriosa do que o Espírito Santo é a palavra. Veste-nos, Pai. Tu vestistes Adão e Eva com peles de cordeiro, veste sangrenta. Deus também nos dá umas vestes sangrentas, vestes de redenção, vestes de salvação. Moço, moça, jovem, moça, cuidado, moça, cuidado, jovem. Todos nós limpa-nos. Que hora maligna vivemos. Que hora de doenças espirituais. O pecado é a maior enfermidade que está matando milhões. É uma era de almas mortas. É noite que vive, mas está morto. Deus lava nossas vestes. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ore a sua maneira, não espere com aqui não. Ore como indivíduo. Ore como indivíduo. Pare de falar dos irmãos dentro da tua casa. Não mancha com isto. Ore pelos irmãos. Isso clareia tuas vestes. Ore. Se não tem que falar de bem, não fale nada. Mas orem pelos outros. Pai, permita-nos humilharmos debaixo do tua potente mão, para que a seu tempo Ele exaltará. Deus, eu preciso do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, entra no meu interior, vivifica a tua palavra na minha vida. Há um clamor por isso na tua alma, meu irmão. Há uma fome pelo Espírito Santo. Não pare de clamar e pedir enquanto não receber. Tem experiência própria. Tempo atrás
atrás nós impusemos as mãos, impus mão aqui na igreja, sobre irmãos aqui. Eu disse, Senhor, na forma apostólica eu imponho as minhas mãos, para que esta vida receba o Espírito Santo. E Deus o batizou com o Espírito Santo. Eu não preciso impor as minhas mãos sobre você, não. Você crê, você pode ser batizado aí onde você está. Fique de pé, por favor, agora. Se vocês são vasos que querem azeite de Deus, um vaso vazio é perigoso por muito tempo, deve ficar vazio, santificado, mas em seguida ser derramado o azeite dele. E se você não está buscando o azeite do Espírito Santo, este vaso vai se encher de teia de aranha. Este vaso será profanado. Eles vão colocar pedra dentro de você. Seu coração vira pedra. Fica com uma doença espiritual. Fica com uma raiz de amargura. Os cultos são ruins. Não oram mais. Mas entre na presença de Deus. Até para entrar você tem dificuldade. Até para dizer, Deus me dá essa força, Deus me dá isso. Se eu continuar dessa forma, perecerei, naufragarei na fé. Porém a glória de Deus, o Espírito Santo está na face da terra. Se o Espírito do Anticristo está na terra, o Espírito Santo está aqui para fazer frente. Hoje você vai matar este leão que quer te matar, para depois comer uma experiência de um mel dessa doçura. Aleluia! Deus pode fazer esta transição, esta mudança, desse estágio que você está passando, porque aqui há uma variedade de irmãos passando lutas diferentes, então terão experiências diferentes que o Espírito Santo dará para você. Batiza, Senhor. Batiza. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza, Senhor. Continue nessa linha de chegar em casa. Continue amanhã. Continue no dia seguinte. Continue durante a semana. Continue na outra semana. Mas tem um mês, continua no outro mês. Mas até o ano, continua no próximo ano. Eles serão os seus. O Espírito Santo, gente de Deus, para isso. Você não pode, você não tem condição, mas Ele vem para você. Deus, queremos rios de águas vivas fluindo. Agora, Deus, eu quero ser rios de água viva. O Espírito Santo fluindo na minha vida. Eu quero parar de murmurar, de reclamar.
para mim. A palavra viva é para mim. Os céus é para mim. O maná escondido é para mim. A palavra é nossa herança. Espírito Santo é nosso herança. Nome de Jesus. A irmã Priscila pode aproximar aqui. Deus abençoe os irmãos. Que Deus mostrou uma visão nesta noite que eu já estava sentada ali atrás e Deus estava me mostrando que esse copo de água aqui, ele começou a transbordar de repente. Começou a sair água. E tinha um anjo aqui atrás e ele começava a falar em línguas estranhas. Só que eu não entendi o que ele estava falando. Mas ele falava, mas aquela água ali daquele copo começava a transbordar. Mas saía água e aquilo ali começava a descer na igreja. E nisso, um buraco aqui no meio da igreja, aqui, ele se abriu. E eu vi muitas almas fora aqui da igreja. Deus mostrou. E aquelas almas queriam sair dali, mas não conseguiam. Estavam presas no chão, né? Uma coisa. E aquele copo transbordando, daqui a pouco ele foi para cima e ele quebrou-se. E nisso eu vim aqui na frente, onde eu caí ali eu estava aqui na frente, e aquela visão, eu disse, meu Deus, e eu não conseguia mover, eu não conseguia. E eu disse, Senhor, que aquele copo tinha caído no chão, tinha se quebrado. E de repente, aqueles cacos de vidro foram se transformando em 3 copos. Se transformaram em 3 copos aqui no meio da igreja. Um do meio era sangue, e dos 2 lados era água. E aquele anjo saiu daqui, quando o pastor estava pregando já aqui, ele saiu e ele começou a ir no meio da igreja, ele falava em línguas estranhas. Ele falava, e eu sei que aquele buraco se fechou-se aqui no meio. Ele se fechou-se. Eu não vi mais nada. Só sei que aqueles copos que estavam aqui no meio da igreja, em cima da igreja. Fique de pé. Está muito clara a visão, né? Não precisa nem ser nada. Bem clara. Desviados, fracassados, corram que vai fechar o buraco da condenação. Juízo. Vidas serão recolhidas também. Vamos orar. Isso aponta para a morte espiritual também. Então, desviados, distanciados, retornem. Foi visto bastante jovens também. Não entre na igreja, irmão, chupando bala, chiclete. Precisa de alguma coisa, procure os diáconos, tá? Eles encaminham vocês o que vocês precisam. Não precisa preocupar em cima nenhuma. Se depender de alguma necessidade aqui, procure os diáconos, eles estarão
procurando ajudar vocês. Não conversem na hora da ministração do lava-pés, tá, jovens? Preste atenção na palavra e reverência. 2 copos de água, do meio era sangue. Isso está muito claro, né? Pai Celestial, vidas estão sendo tragadas. Jovens desviados, distanciados foram vistos nessa cratera de condenação. Que tu tenhas misericórdia, Deus, de cada moço ou moça aqui no nosso meio, e dos que estão desviados também. Pai, que não tem mais força para orar, buscar, interceder, para que lágrimas desesperadoras, quando é tarde demais. Agora é a hora de clamar, agora é a hora do desespero, agora é a hora da agonia. Deus tenha misericórdia, não deixe nenhum jovem desviado ir para o inferno. Verdade. Não deixe nenhum desviado partir sem salvação. Não deixe, Senhor. Traga as almas, meu Pai. Verdade. Um anjo anunciando juízo. Um anjo anunciando juízo. É tempo de buscar o Espírito Santo, homem, mulher, casais, jovens, crianças, moços, moças. Saiba que a misericórdia, a sangue ainda, a redenção ainda. Amém. A sangue, meu Deus. Verdade. A misericórdia. Oh, Deus. Traga para a arca de refúgio. Verdade. Traga para a arca de refúgio. Traga as almas, meu Deus. Verdade. Os que estão afastados dos teus caminhos. Os que estão se acostumando com a igreja. Os que estão se acostumando com cultos. Oh, irmão, há um sinal. Quando você não tem desejo de vir à igreja, há um sinal errado. O profeta disse: Deus está no teu coração, você virá aos cultos. Verdade. Tem misericórdia de cada lar, de cada casa, que possa haver dentro de ser desta cratera, deste buraco infernal, deste poço de condenação, que elas por si próprias não conseguem. Verdade. Porém, envia livramento, Deus. Povo, o teu povo está se afunilando, minha irmã. Sirva de ajuda para o teu irmão. Verdade. Não se intrometas em questões alheias, meu irmão, minha irmã. Você precisa do Espírito Santo. Ontem nós pregamos, não basta pensar que tem Espírito Santo. Livra da condenação. Em nome de Jesus. Que ninguém venha partir sem salvação. Amém. O anjo está anunciando uma palavra de juízo. Antes que alguém seja recolhido, Misericórdia. possa haver reconciliação, Verdade. possa haver acerto nas casas, nos lares, na igreja, em todas as nossas vidas, em cada um de nós. Todos somos convocados a humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Verdade. Alguém aqui com filhos e filhas desviados? Alguém aqui com filhos e filhas desviados?
qual é o caminho estreito. Deus, retorna aos teus caminhos. Retorna a tua palavra. Cada pai, cada um de nós, Senhor, que possa haver tempo. Livra de tragédias, acidentes, de desgraças, livra, Senhor. Dá tempo de acerto, dá tempo de reconciliação, dá tempo de retorno, Senhor. Pela intercessão de Jesus, pelo sangue de Jesus. Traga, Senhor, o pródigo de volta. Traga o ovelha de volta. Em nome de Jesus, cada mãe, cada pai que ora. Guarda cada lar, guarda cada casa, Deus. Não é apenas fazendo em cima de visões, não, é a palavra. É a palavra de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, o Espírito Santo, não tem a vida eterna. O povo se desperta para buscar o Espírito Santo. Amém, verdade. Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Ouve a oração desta mãe, deste pai, deste filho, deste que intercede, deste que ora. No nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Nos despede da tua graça divina, guardados pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo. It's